Estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV. Este programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho e o apoio da rede social Amo Direito. Eu sou Luiz Flávio Durso e hoje recebemos uma figura ilustre e querida. O nosso convidado de hoje é o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Barro Júnior. Bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado, Durso. Muito obrigado, Arnoldinho. Um carinho muito grande estar com vocês. Nós que somos homens de ordem, advogados, eu acho que antes de ser governador, é bom ressaltar essa nossa carreira na advocacia, que nos propiciou a oportunidade de servir ao público agora como governador do Distrito Federal. Nós vamos falar bastante sobre a advocacia nesse programa. Mas, em primeiro lugar, eu queria lhe perguntar, o amigo nasceu onde? Eu sou nascido aqui em Brasília, 10 de julho de 1971, sou candango realmente de verdade, filho de dois pais piauienses, tive a oportunidade de morar no Piauí durante um período. Meu pai, depois de fazer uma carreira aqui em Brasília belíssima, fez administração, economia, fez o curso de Direito, chegou a diretor da Telebrasília, que era a empresa de telecomunicações da cidade, minha mãe é auxiliar de enfermagem, e ele resolveu retornar ao Piauí, já na época como diretor da UNB. Foi para a Universidade Federal do Piauí criar um programa que propiciou o desenvolvimento da soja do Cerrado Piauiense, chamado Projeto Piauí. Foi o primeiro programa de estudo sobre plantio de soja no Cerrado Piauiense e levou a família. Eu morei lá no interior 8 anos, retornando à cidade em 1987 para concluir os estudos, o segundo grau, e depois fiz o curso de Direito no UniCeub. Vamos com calma. Deixa eu só perguntar uma coisa. Seu pai e sua mãe vêm para Brasília já casados? Não. Eles chegaram aqui, se conheceram trabalhando no hospital de base. Minha mãe se conheceram aqui? Auxiliar de enfermagem, e meu pai trabalhando na farmácia do hospital de base. Poxa. E lá eles se conheceram. E é uma história interessante, Dulce, porque uma região muito pobre, no interior do Piauí, o vínculo era com Goiânia, não existia Brasília ainda. E as duas tias minhas mais velhas, a tia Neumar e a tia Nelci, que são vivas até hoje, graças a Deus, elas fizeram um curso de enfermagem em Goiânia e, quando da fundação de Brasília, pouco antes, inclusive, da construção, 1960. Elas vieram para Brasília. Não, elas chegaram aqui em 1956. Mas a fundação de Brasília... Então, 60. Elas chegaram aqui antes da fundação, na construção da cidade. Nossa. Em 1958, 59, na saga dos nordestinos, elas já empregadas aqui, foram trazendo os irmãos. E meu pai era o irmão mais velho, veio, foi o primeiro a vir para Brasília, e graças a Deus, numa família de 7 irmãos, meu avô tinha o estudo como prioridade, formou 7 filhos, isso foi uma coisa que passou para todos os netos. Hoje todos, graças a Deus, na nossa família, têm seu curso superior e se esforçam no trabalho para vencer. Esse período da primeira infância seu foi aqui em Brasília. Depois é que vai para o Piauí com os pais. Isso, eu morei aqui, cheguei no Piauí com 8 anos de idade e voltei para cá com 15 anos, ele ia completar 16. Lembra alguma coisa desse período do Piauí? Eu lembro dos dois períodos muito bem. Primeiro é que Brasília é sempre uma cidade muito bonita, uma cidade aberta, um céu lindíssimo, pouca chuva, mas que propicia diversas brincadeiras de rua, e na época brincávamos muito na rua, andava de bicicleta, jogava peão, bola de gude, futebol. Então, Brasília é uma cidade lindíssima, e a gente andava muito bem aqui, e era uma paz, a cidade propiciava tudo, escolas boas, escolas públicas, algumas escolas particulares já começando naquela época, hospitais de qualidade. Minha mãe era auxiliar de enfermagem do hospital de base, onde eu nasci, então eu lembro desse período com muito carinho. E depois, quando eu fui para o Piauí, eu tive uma outra convivência, que é uma convivência muito familiar, locais onde você é obrigado a tomar a bênção das senhoras e dos senhores, um respeito muito grande, uma criação muito dura, ali próximo dos avós, e uma criação de muito sofrimento. Lá ninguém diferenciava rico de pobre. A vida no interior tem essa gratidão. Então, hoje, por exemplo, eu chego no palácio, eu tenho um colega meu de aula, que é o vigilante, que me cumprimenta e me encontro com ele todos os dias no palácio. E nós éramos colegas de aula. Então, era uma vida que não havia diferença, com muita humildade, com muito trabalho, e todos ali, todos vivendo bem em família. Então, eu tenho uma lembrança muito forte do Piauí, tenho propriedades hoje lá, tenho fazendas lá no interior do estado, vou com frequência. Aliás, foi um dos momentos muito festivos e alegres da minha vida, foi exatamente depois da eleição, quando eu tive a oportunidade de retornar eleito
E eu vi ali minhas professoras, os meus familiares, todos, recebendo como se fosse a maior personalidade da cidade. Então eu fiquei muito feliz, chorei muito e lembrei, parece que passou um filme na hora que eu estava descendo do voo lá, um filme de muita alegria e de muita honestidade, a família sempre trabalhando dessa maneira. Você me fez lembrar de meu pai, porque meu pai, até o finalzinho, ele faleceu com 88 anos, advogado e tal, mas até o finalzinho eu ensinei meus filhos também da mesma forma a tomar a bênção do avô. E eu sempre pedia bênção, pai e tal. Mas isso é um simbolismo que mostra uma unidade da família, uma fraternidade, uma união que, independente da condição que se encontre, este vínculo é inquebrantável. Minha avó tinha uma frase que eu repito ela sempre: mais vale um Deus que te abençoe do que um diabo que te carregue. Então não custa nada pedir a bênção. Muito bem. Quantos filhos? É casado, né? Sou casado, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, o João Pedro, o Caio, e tenho agora do segundo casamento o Matheus, está com 5 meses, lindíssimo, um filho lindo. Eu tenho 3 filhos maravilhosos que me orgulham muito e eu tenho certeza que ainda vão me dar muito mais prazer. O Caio faz direito, está com 20 anos, 21, formando que vem. Está nos ajudando lá no escritório, agora com o meu afastamento, juntamente com a mãe, administram os nossos patrimônios, que não é muito grande, mas precisa ser administrado, tem que ser cuidado. E, junto com os outros sócios do escritório, ele toca a parte administrativa e está nos ajudando já com muita responsabilidade. Tem o João Pedro, que é um filho querido que eu tenho, uma criança... Está com 15. Está com 13 anos. 13. Me acompanha sempre que pode, é o meu braço direito, esquerdo, é um carinho enorme, nos falamos todos os dias. E agora eu estou com um bebê de 5 meses que, numa outra fase da vida, me faz sorrir todos os dias pela manhã, um bebê alegre, maravilhoso. Eu tenho certeza que também será um grande homem, de preferência que seja advogado. E o bebê tem conseguido conviver um pouquinho, curtir esse neném? De certo modo, eu tenho que dizer à minha esposa que eu menti, né? Porque eu prometi a ela que queria uma vida tranquila, queria curtir meu filho, porque eu não tive a oportunidade de ficar tão próximo dos meus 2 primeiros por conta do trabalho, que sempre foi muito grande. E eu disse, agora eu quero paz, quero tranquilidade, vou criar minha família, cuidar disso. E aí surgiu a oportunidade de me candidatar ao governo do Distrito Federal, e isso tudo se tornou uma mera ilusão. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, e um compromisso, uma responsabilidade com mais de 3 milhões de pessoas da capital. Mas eu ainda procuro tirar algum tempo ali, seja pela manhã, seja no final de semana, para ficar próximo. Eu acho que a criança precisa, e eu acho que a figura do pai ela é muito importante para todos nós. Você falou uma coisa que eu dou muito valor, porque não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo que nós convivemos com nossa família que importa. Às vezes, pessoas que convivem demais, mas estão num verdadeiro isolamento. Então, a qualidade, a intensidade, isso representa muito. Ibanez, meu caro governador, você sabe que eu tenho 4 filhos. Sim. O meu caçula, quando eu assumi a presidência da OAB São Paulo, e lá fui reeleito 2 vezes, portanto, 9 anos, a minha dedicação me fez afastar-me bastante dele. E ele, nesta faixa de 4, 5 anos, quando eu ingressei na OAB, ele se afastou e, às vezes, dizia à minha mulher, quando eu aparecia na televisão, ele tinha um pouco mais de idade, ele dizia, mamãe, olha o doutor Durso. Ele não me chamava de pai. Foi depois da OAB que eu consegui resgatar isso para poder estabelecer aqueles vínculos necessários. Mas eu tenho certeza, Durso, que uma coisa seu filho sempre carrega, é que o exercício da ordem é o verdadeiro exercício democrático. E eu sempre digo que a cadeira de presidente da ordem ela é do tamanho de quem senta. E você foi um grande presidente de OAB, se destacou nacionalmente, eu acompanhei desde o meu primeiro mandato como conselheiro na ordem, você já presidente da OAB de São Paulo. E eu tenho certeza que seu filho chama de doutor Durso e passou a chamar de pai com muito orgulho. E quando eu falo que esse é o verdadeiro exercício democrático do poder ou da ordem, é porque ali nós vamos fazer tudo de forma voluntária.
Poucas pessoas sabem que um presidente de ordem, um conselheiro, um diretor não recebe nada. É verdade. Nós gastamos o nosso dinheiro para representar uma categoria. Então, as pessoas que sentam naquela cadeira têm que saber a responsabilidade de ser o presidente de ordem, seja ela seccional, seja ela federal, porque é ali o exercício da democracia. Quando você fala realmente em nome dos cidadãos, é a procuração que nos foi outorgada pela Constituição Federal, e esse é o grande prazer de ser advogado, de ser dirigente de ordem. E você viveu isso, como eu vivi, de forma muito dedicada. E brilhante, porque eu acompanhei o seu período de presidência na ordem, não só na OABDF, mas também depois como secretário-geral da Ordem Nacional, e foi exemplar. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes eu quero saber como é que surge a vontade de estudar direito. Olha, eu sempre quis uma profissão. Minha mãe não queria, minha mãe da área médica queria que eu fizesse medicina, tanto que eu fiz o meu vestibular na UNB para medicina, eram 15 vagas, eu fiquei em 16º lugar e, graças a Deus, ninguém desistiu. E aí eu fui escondido e fiz o vestibular para Direito no UniCeub. E eu queria uma profissão que me desse liberdade. Eu achava que não tinha ninguém na família advogado, de renome, mas eu via o direito como uma profissão que lhe dava liberdade, condições de crescer, condições de trabalhar de forma autônoma. E ali fiz o vestibular escondido, passei em 2º lugar na prova. Na época, o vestibular era uma coisa concorrida, principalmente no UniCeub nós tínhamos só 3 faculdades em Brasília de Direito, era o UNB, CEUB e o DF. E fiz um curso, passei a estudar o direito com muito carinho, e a oportunidade que o direito lhe dá não é só para o exercício da advocacia, mas é um conhecimento geral sobre a vida. E fui me apaixonando, e foi uma época bastante interessante, porque quando eu me formei ali nos idos de 93, foi exatamente na época do impeachment do presidente Collor, e existia uma convulsão social. Eu peguei a época de faculdade ali no final do governo Sarney, e Os caras pintados, eu participei desses movimentos aqui em Brasília. A Constituição chamava muita atenção, eu estava exatamente no período da Constituinte, eu estava ali entrando na faculdade, então era um período de muita produção. E nós tínhamos grandes políticos no Brasil, e todos eles do direito. Você tinha ali o presidente Ulisses Guimarães, do meu MDB, nós tínhamos ali pessoas como Nelson Jobim dentro da Constituição, uma Constituição feita por juristas. E aquilo despertava muito para quem estava na faculdade de Direito. Então, eu me apaixonei pelo direito e me apaixonei pelas liberdades democráticas exatamente a partir dessa convivência com a Constituição brasileira. Então, eu acho que quem viveu isso tudo e que fez o curso de Direito teve uma oportunidade brilhante nessa vida de conhecer a verdadeira redemocratização do país. Então, essa paixão pelo direito veio daí. E muito mais a paixão pela liberdade de expressão, pela imprensa, pelo poder e pelo direito de falar. E nós, advogados, exercemos isso com muita grandeza. E isso me encanta sempre. Alguém lhe inspirou? Foram filmes? Por que esta opção pelo direito como uma carreira com tanta liberdade? Era exatamente isso que eu queria. Por exemplo, eu via meu pai, administrador de empresa, economista, ele sempre estava preso ali àquele mundo mais interno, né? Ele fez o curso de Direito, mas nunca exerceu, não chegou nem a tirar a carteira. Ele fazia porque ele gostava de estudar, terminou a vida como professor universitário. Mas eu queria uma profissão que desse a oportunidade de você ser livre. Eu nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Eu tirei a minha carteira de trabalho e nunca fui empregado de ninguém. Eu sempre fui empregado de mim mesmo. E acho que a gente trabalha até mais por isso. Então, eu acho que poucas profissões na vida dão tanta liberdade para você exercer do jeito que você quer, dentro do seu tempo, do que o direito. É verdade. Então, era isso que eu buscava, e nisso eu me realizei. Eu fiquei 25 anos na advocacia, até me afastar agora para assumir o governo do Distrito Federal, e foram 25 anos intensos de advocacia. 25 anos em que trabalhei muito, trabalhava finais de semana, à noite, para poder formar um nome, e Brasília dá essa oportunidade também, que é uma coisa maravilhosa. São Paulo, com perdão aqui você que é o paulista nato, ela é uma cidade que ela já existe uma oligarquia formada há muitos anos. E isso é muito importante. E a concorrência é muito acirrada. No Distrito Federal, não, dá a oportunidade de um filho de piauiense abrir um escritório num lugar pobre, que o meu primeiro escritório foi no setor de indústria, em cima do Banco Itaú, e você chegar ao topo da advocacia. Mas aí tem a competência também, né? Eu acho que existe uma coisa, o encontro da sorte com a oportunidade, e aí você usa isso
de forma a lhe beneficiar. Então, essa perspectiva da cidade, de que é uma cidade que as pessoas podem evoluir, isso faz de Brasília uma cidade diferenciada. Então, eu acho que isso encanta. E no direito você encanta muito mais, porque depende muito mais da sua vontade do que das oportunidades. Você tendo vontade de correr atrás, você consegue realizar. Que ano foi a formatura, Ibanez? Eu me formei em 1993. E logo em seguida já prestou o exame de ordem? Na época eu ainda peguei a fase que não tinha o exame de ordem. Nós tínhamos a prática forense. Que era o exame de comprovação Exatamente. do estágio. Exatamente. Aí eu fazia o estágio, foram 4 períodos, com 4 provas, e eu acho até que esse modelo era bem mais interessante, sabia, Dulce? Porque a OAB indicava os professores dentro da faculdade, e você tinha que ter uma aferição de notas superior às notas normais do curso. Então, você recebia 4 diplomas das 4 fases do estágio, e você chegava na ordem e comprovava que tinha passado com a nota suficiente, que obrigatoriamente tinha que ser acima de 7. Então, dava um período de 2 anos de prática forense, nas mais diversas, processo civil, processo do trabalho, processo penal, eram atividades que estavam voltadas para o exercício da advocacia. Eu acho que o exame de ordem ele precisa ser repensado, porque aí você termina transformando o exame de ordem numa prova de cursinho. Mas nesse modelo que você se refere, a ordem estava lá. Era a OAB que dava o curso. Isso. Essa é que é a diferença. Os professores eram pessoas indicadas pela ordem. E eram pessoas que viviam dentro da OAB, a sua grande parte conselheiros da ordem, que davam um curso de ética. Eu tinha um professor de ética na faculdade, que era conselheiro, era o presidente do Tribunal de Ética da OAB, então você saía formado realmente para a advocacia. Hoje, infelizmente, uma crítica, e nós temos que ser críticos, esse modelo acabou. Deveria permanecer ele, pelo menos, em parceria com o exame de ordem. E existia isso na legislação anterior. Sim. Você tanto poderia fazer o exame quanto a prática forense. Agora, independente da forma, ainda, na sua visão, é necessária a aferição do bacharel quando conclui o curso para ingressar na OAB? A ordem vai ter que mudar um pouco a sua estrutura, e nós sabemos disso, nós somos homens de ordem. O modelo atual ele não fornece ao mercado bons profissionais, nós sabemos disso. Pior seria se não existisse o exame de ordem. Esse é o primeiro Agora, ponto. Eu tenho para mim que a prova ela teria que ser um pouco mais rígida. Ela teria que ter, porque se você vai para a magistratura, você faz a prova escrita, a prova oral e a prova de títulos. Para ser advogado, você só faz o exame. Então, como é que você coloca? Eu peguei o oral. No meu tempo, em 82, mas agora não tem. E tinha que ter. Nós tínhamos que fazer o exame em 3 fases. O que o MEC fez ao longo desses últimos anos foi um estelionato, abrindo curso de direito em todos os locais. Isso é grave. E hoje o ensino jurídico está banalizado. Dificilmente nós vamos conseguir reverter. Nós só vamos reverter isso através de uma postura muito dura dos dirigentes de ordem, que tem que fechar cada vez mais, e isso não é por mercado, não. Isso é pela qualidade dos profissionais e a qualidade do ensino que nós temos que colocar na rua. Então, eu acho que a ordem passa por um momento muito importante e ela tem realmente que repensar os seus quadros, repensar o que está colocando no mercado e parar com essa fábrica de ilusão. Hoje você tem advogados ganhando muito menos do que garis. Não que os garis não mereçam ganhar muito. Sabe que essa questão aí da proliferação das faculdades de direito, em números gerais, nós temos hoje mais de 1.200 faculdades de direito no Brasil. Nós temos mais da metade das faculdades de direito do mundo. Do mundo. Só nos Estados Unidos inteirinho, não tem 300. E nós temos 1.200. Portanto, o que o governador falou é uma realidade e a população precisa saber disso. É quem sofre. Porque há um movimento orquestrado para derrubar o exame de ordem, mas isto para que, com esta retirada do exame de ordem, o bacharel, ao se formar, ele ingressaria direto no mercado de trabalho como advogado. E isto trará consequências à população. Mais uma coisa, Dulce. Uma coisa é quando você tinha 3 faculdades de direito numa cidade como Brasília, que tem 3 milhões de habitantes, e esse advogado ele saía de lá formado, porque os professores eram os melhores professores que existiam na cidade. E aí você ingressava no mercado de trabalho já preparado, porque você saía da faculdade preparado. Sim. Hoje, um bacharel sai,
faz o exame de ordem, que se tornou uma prova de cursinho, e no mesmo dia, e não é difícil se verificar, ele está na tribuna do Supremo ou do STJ abanando uma carteira, dizendo, recebi a carteira hoje de manhã. Então, nós vamos ter que pensar também em ter exames também, escalonamento para chegar aos tribunais, às instâncias. Salvo, e aí tem que ser provas muito bem feitas, aquelas grandes inteligências, e existem, entendeu? Pessoas muito jovens que têm uma inteligência jurídica fora do comum, estudou, e aí ele teria direito a fazer essas provas de escalonamento. Mas não temos condição hoje de assistir o que nós assistimos na TV Justiça e nos tribunais. Pessoas extremamente despreparadas que pegam o memorial para ler da tribuna. Então, eu, como advogado, eu acho que chegou a hora da gente realmente colocar um ponto final nisso e estabelecer um novo momento da advocacia. Eu clamo muito que os dirigentes da ordem, eu confio muito no Felipe Santa Cruz, que é o nosso presidente, que é um advogado realmente de tribuna, que ele consiga empreender junto com seus diretores, Viana e todos os outros que estão lá, que são pessoas, todos eles da advocacia, consigam fazer um belíssimo trabalho para requalificar a nossa advocacia e colocar a advocacia no ponto que ela merece. Você sabe que, ao tocar neste ponto, ontem, exatamente ontem, em São Paulo, eu fui fazer uma sustentação oral e, quando aguardava o nosso processo, os desembargadores colocaram em votação, penso que talvez nem precisasse, mas colocaram em votação uma questão trazida por um advogado que pretendia fazer a sustentação oral, mas que, naquele requerimento, transferia a palavra ao seu estagiário, para que o estagiário fizesse a sustentação oral perante uma das câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo. Naturalmente, foi indeferido. A lei não permite, a nossa lei, inclusive. Mas fato é que esta ideia de escalonar, alguns países adotaram. E o profissional do direito só poderá sustentar oralmente perante uma corte superior depois de um certo tempo, depois de uma certa experiência. No Brasil, nós não temos vedação alguma. Nós temos que mudar, inclusive, a questão do judiciário. O judiciário brasileiro, e aí nós temos que também estender, porque nós somos um conjunto, Judiciário, Ministério Público e Advocacia, ele passa por uma determinada crise, já há um bom tempo. A questão da TV Justiça, para mim, é um dos piores escândalos que nós temos, porque você tira a liberdade do magistrado e aquilo se torna um palco. Então, ninguém vota pelo direito, vota porque quer vencer o colega de bancada. E aí o Supremo, coloca o Supremo, se tornou um palco de guerra. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos cerca de 10 advogados que são habilitados a falar na Suprema Corte. E, após a exposição do processo, eles se fecham e só anunciam o resultado do julgamento. E nós estamos falando da maior democracia do mundo. Então, nós temos que repensar o nosso judiciário para acabar com esse espetáculo. Eu vi essa semana passada, fiquei muito feliz de ouvir o voto do ministro Nefe Cordeiro no caso do presidente Temer. Impecável. Impecável. É aquilo a função do juiz. Aquilo ali tinha que ser tábua de todos os magistrados desse país. Tinha que estar, aquele voto deveria estar na mesa de todos os magistrados do país. O juiz tem que ser aquilo que foi colocado no voto do ministro Nefe. Imparcial, jogando com base nas provas, julgando com base no processo e não jogando para a mídia. Nós estamos vivendo um movimento midiático que está acabando com o direito no país. Eu tenho muita pena de onde nós vamos chegar, porque se não houver o respeito às leis e à Constituição, é a mesma coisa de viver numa ditadura, ou numa das piores ditaduras, porque é a ditadura do judiciário. E essa nós não podemos enfrentar nunca, porque acima do judiciário não existe mais ninguém a não ser Deus. Um ponto importante nesse voto do ministro Nefe Cordeiro, que me chamou muito a atenção também, diz respeito ao papel do juiz no sentido de não se envolver com o enfrentamento da questão da criminalidade e da segurança pública. Isso não é missão do juiz. A missão do juiz é julgar à luz da lei, à luz da Constituição e das provas dos autos. O trabalho de enfrentamento para melhorar a segurança pública é do executivo, não é do juiz. E isso ficou muito claro, esse voto é primoroso, impecável. Deveria ser lido por todos os cidadãos brasileiros, sabe por quê? Porque às vezes se pensa que a justiça só é feita para os ricos. Imagine a situação dos pobres que não têm bons advogados, na mão de juízes que querem ser
operadores da política pública de segurança. Então, isso é inadmissível num país que sequer é democrático. É o que eu digo, nós temos que saber o problema que está ali na esquina. Esse é que é o grande problema da cidade, esse é o grande problema das cidades, e é esse enfrentamento que a magistratura tem que fazer. Muito bem. Depois da formatura, agora eu quero voltar um pouquinho no tempo. Já passou no exame de ordem, este exame que foi feito equiparando-se ao exame de ordem, e já inicia, você abriu o primeiro escritório, foi trabalhar com alguém, como é que foi o início? Antes de me formar, eu fazia de tudo. Era estagiário do Banco do Brasil, estagiário da Embrapa, eu tinha uma farmácia aqui na Asa Norte, um bairro aqui da cidade, e acabei com todas as atividades e montei o escritório. Vendi a farmácia e montei o escritório de advocacia e fui enfrentar a advocacia. Que área? Eu comecei, que era mais fácil na época, que era a área trabalhista, né? E eu já tinha um determinado conhecimento, mas só que eu fui advogar para empresas. Eu achava muito mais interessante advogar para empresas, porque ele dava uma visão maior e você tinha capacidade de pegar muito mais clientes. Então, eu comecei a montar uma associação de pequenas e médias empresas na área de prestação de serviço. E todas essas empresas mandavam para o meu escritório as ações, eu tinha lá uma secretária e 2 advogados que eu contratei. E eu fazia um trabalho meio que mecânico, então fazia em torno de 15 audiências por dia e cobrava na época em torno de R$300 por audiência. Então, dali eu mecanizei o trabalho, eu organizei a advocacia trabalhista das pequenas e médias empresas. Gestão. Aí surgiu a oportunidade de advogar para servidores públicos. O meu cunhado era funcionário do Ministério Público do Trabalho e a Associação dos Servidores estava precisando de um advogado. Ele me levou lá, era uma salinha pequena na garagem do Ministério Público do Trabalho, e eu entrei na sala e o presidente da associação, o Ranulfo, baixinho, gente boníssima, disse assim, nós estamos precisando de um advogado que entenda de direito previdenciário. Eu digo, é minha especialidade. Ele me contratou e eu fui para a biblioteca do Tribunal Regional Federal da Primeira Região estudar direito previdenciário. E peguei desde a lei Eloy Chaves até a legislação atual, que na época era a medida provisória 560 de 94. E fiz uma bela peça e consegui uma liminar, impedindo que os servidores pagassem na época, veja só que mundo, né? Os servidores pagavam 6% de contribuição e essa medida provisória tinha alterado para 9%. Veja só que mundo, nós estamos falando de levar para 14% hoje. E eu consegui eliminar suspendendo isso. Voltei para o meu escritório, que era no setor de indústria e abastecimento, um bairro industrial daqui da cidade, e na época não tínhamos internet, estava no início da internet ali em 95, não tinha e-mail, não tinha nada. Eu fui para o catálogo telefônico, isso aí se falar hoje dá até problema ético, né? Mas como já passou, eu fui para a lista telefônica e peguei a relação das associações de servidores que existia lá. E fiz uma apresentação e coloquei a liminar que tinha sido deferida junto. Só mostrei o escritório e mandei a liminar junto. E aí eu fui contratado pelas demais associações do Ministério Público, Federal, Militar e também pelos servidores do TST. E aí vieram os planos econômicos decorrentes da URV, da transformação ali na época do Fernando Henrique, e eu já contratado por esses servidores para ser advogado para servidores públicos. Plano Verão. Plano Velão. O próprio plano do Fernando Henrique, o Plano Real, ele causou uma diferença salarial ali da ordem de 11,98% para os servidores do Judiciário e do Ministério Público por conta da determinação do artigo 168 da Constituição, que diz que eles têm que ter o repasse dia 20. E o presidente modificou a data desse pagamento para o dia 5. Chegou a dar uma crise institucional muito grande na época, com o Itamar Franco e o Fernando Henrique logo depois. E uma avalanche de ações também. E eu estava ali no meio daquelas ações. E aí peguei as ações de fundo de garantia, comecei a advogar para servidores públicos, fiz uma banca voltada para isso, e hoje o escritório ele toca aí a advocacia de mais de 80 mil servidores públicos no país, com diversas causas. Infelizmente me afastei, mas por uma boa causa, que é o governo do Distrito Federal. Sim. O escritório continua lá funcionando, a gente continua advogando para servidores, e de lá para cá, graças a Deus, o escritório cresceu com nome, com responsabilidade, com muita ética. Nós sempre trabalhamos com muita ética e isso é uma norma dentro do escritório. Nós não pegamos em dinheiro de cliente, a gente avisa o cliente, ele vai buscar o dinheiro dele no banco, então a gente já pede a separação. Isso é determinação do escritório. O cliente é quem vai receber o seu dinheiro, nós só queremos o que é nosso contratual. Eu acho que essa é a advocacia que nós precisamos enfrentar, com muita ética, e eu fiz isso no meu mandato também. Aí veio a Ordem dos Advogados, eu fui eleito conselheiro na época com a nossa querida Estefânia Viveiros, que é uma professora de guerreira, tá? Muito guerreira.
Grande líder da nossa classe. Foi eleita presidente em 2004, reeleita em 2007 e prestou um serviço excepcional à advocacia e me ensinou muito como dirigente de ordem. Então, eu tenho que agradecer esse ingresso na OAB. E aí, depois, perdi a eleição, a primeira por Francisco Caputo, depois voltei numa disputa com ele concorrendo à reeleição, ganhei a eleição dele, com uma diferença enorme de votos. E eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi a derrota, porque ela traz a reflexão. E você aprende. E eu tenho um exemplo do que aconteceu. Eu cheguei no escritório em Taguatinga, o advogado, se estiver nos ouvindo, eu tiver a oportunidade de ver essa entrevista, ele vai recordar. Eu cheguei na eleição que eu perdi, entrei dentro da sala dele, Dulce, eu gosto de falar, né? E aí eu falei, virei as costas e saí, pedi o voto e fui embora. Perdi a eleição. Na eleição seguinte, eu comecei cedo e fui conversar com os advogados. E eu cheguei no escritório desse advogado, puxei a cadeira e perguntei, posso sentar? Ele disse, pode. Eu disse, mas Ibanez, você é um advogado tão bem sucedido, o que você quer com esse negócio de eleição de ordem? Eu disse, não, eu acho que está errado a OAB, o que você está? Aí comecei a conversar com ele. No final, eu não pedi o voto e saí. Aí ele me ligou e disse, olha, dessa vez você não me pediu o voto, eu vou votar em você. Então, o que acontece? Esse é o exercício. Ganhar a eleição, perder a eleição, me fez ouvir as pessoas. E eu acho que esse é que é o grande exercício de um presidente de ordem. Ele está ali, o advogado, quando procura o presidente da ordem, o dirigente, o conselheiro, ele não quer nada mais, ele sabe resolver o problema dele porque ele é advogado. Ele está querendo ser ouvido. E é isso que a população também quer no governo, ela quer ser ouvida. E o apoio de uma entidade que tem a importância da OAB. Esse é o nosso governador do Distrito Federal, nosso colega advogado, líder da advocacia, que está conosco hoje no Data Vênia. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos retornando com o nosso Data Vênia e hoje recebendo uma figura muito querida pela advocacia, uma liderança da advocacia que está hoje comandando o governo do Distrito Federal. Trata-se do nosso colega Ibanez Rocha, que comentava sobre a sua trajetória, sobre o seu início do exercício da advocacia, e eu já queria iniciar perguntando neste novo bloco se alguma vez pensou ou fez algum concurso público. Não, nunca fiz concurso na área jurídica, mas eu colocava uma meta na minha vida, né? Eu ali, quando eu comecei o meu trabalho, já casado, construindo uma casa lá em Sobradinho, eu virava para minha ex-esposa e dizia o seguinte, olha, a meta nossa é ter um salário de juiz. Na época, um juiz ganhava em torno de R$10.000. Então, a gente ganhava o dinheiro na advocacia e investia no mercado imobiliário para fazer uma poupança que desse um salário de juiz. Aí eu via que o salário do juiz estava ruim. Eu digo, agora nós temos que ter 2 salários de juiz. E fomos multiplicando isso ao longo do tempo, mas eu nunca tive vontade de fazer concurso público. E eu não fiz por um único motivo, Dulce. Como eu falei no primeiro bloco, eu gosto da liberdade. Então, às vezes você fica escravo do trabalho. A advocacia nos faz escravo do trabalho. Mas é uma escravidão que você faz porque você quer. É pelo seu desejo. Eu fico imaginando nada contra os magistrados, contra os membros do Ministério Público, contra os servidores públicos. Muito pelo contrário, tenho muito respeito por todos. Sempre pautei a minha carreira por esse respeito, que está inclusive na nossa lei, né? E eu acho uma prisão. Você levantar todos os dias para fazer a mesma coisa. Nós, na advocacia, temos a oportunidade de fazer tudo diferente dentro do mesmo dia. Então, é uma liberdade muito grande que a profissão nos dá. Você sofre vitórias e derrotas todos os dias da sua carreira. Então, é um aprendizado diário. Então, essa é a diferença que sempre me encantou na advocacia. Então, eu nunca tive vontade de fazer concurso e nem de ser indicado pelo quinto para nada. Até tive oportunidades. Mas eu não queria aquela... repito, nada contra, mas não é a vida que foi preparada para mim. Nós temos nos nossos telespectadores uma faixa de jovens por esse Brasil afora muito grande. E esse aspecto é interessante, porque eu novamente me lembro de meu pai dizia assim, você pode prestar um concurso se desejar, ele era advogado liberal, tá? Isto vai lhe dar uma série de vantagens, inclusive aposentadoria integral. Hoje já não existe mais isso, a turma já não está mais pensando em aposentadoria. E ele dizia da segurança, e é fato.
Em primeiro lugar, a nossa carreira é um leque extraordinário de possibilidades. Talvez, acho que, em termos de carreiras, a que oferece o maior número de possibilidades seja a Faculdade de Direito. E algumas delas, embora na sua concepção aprisione o indivíduo... Você sabe que tem uma coisa do seu... Tem a segurança. Eu vou lhe colocar uma coisa que foi um erro que ocorreu ao longo do tempo, um erro justificável, tá? Nós tínhamos uma disparidade muito grande dentro da carreira da magistratura, assim como dentro do Ministério Público. Você tinha um pessoal que estava lá no topo e outro que estava bem embaixo. O ministro Jobim, de uma inteligência fora do comum, criou o subsídio na época. Por quê? Para tentar equiparar o salário e tornar a magistratura interessante. Mas ele acabou com o que era carreira. Porque ele tornou... Hoje você pega o salário de um ministro supremo e o salário de um juiz substituto de primeira instância e ele está muito próximo. Então, você tira o estímulo. Você entra hoje quase no teto. E aí você perde o estímulo pela carreira. E aí vai dar aula, vai procurar outras atividades e termina abandonando. Acabaram os juízes vocacionados. Nós temos pouquíssimos magistrados vocacionados hoje. Esse é o grande problema. Dá estabilidade, mas dá uma coisa que não deveria existir no serviço público. Ela torna o ser humano estático. Esse é o grande problema do serviço público hoje. Deixa eu lhe indagar sobre um outro aspecto também, essa questão da falta de vocação. Nós somos professores e o contato com o aluno, muitas vezes, nos surpreende. Quando questionado, o aluno responde: professor, eu quero fazer concurso. E eu digo: para qual área? Ele diz: qualquer concurso. Hoje é o salário. E a grande maioria dos não fica no primeiro concurso que passa. Esse é o ponto. Não tem vocação. Então, muitas vezes, o aluno não está preocupado na sua realização profissional, na sua satisfação do que vai fazer o resto da vida e busca segurança. Só que a possibilidade de se frustrar é muito grande. E aí vai migrando de um concurso para outro, ou buscando melhores salários, ou buscando a sua verdadeira vocação. E, muitas vezes, no meio do caminho, nós encontramos profissionais que, em não sendo vocacionados, até, de certa forma, a frustração traz problemas no exercício da atividade. A carreira do serviço público ela vai ter que ser repensada. Eu acho que nós temos inúmeros erros que foram cometidos a partir da Constituição de 1988, muitas mudanças estatutárias que foram feitas e houve um desestímulo geral ao serviço público. Hoje ele entra pelo salário, ele não entra pela vocação. E aí quem entra pelo salário não está preocupado com o grande sentido de ser servidor público, que é servir a população. Isso é um problema que nós temos encontrado agora, tenho encontrado no governo, é como estimular o servidor público a prestar bons serviços. E isso é uma coisa que o país tem que pensar, porque nós estamos gastando bilhões de reais, em todas as estruturas, no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal, para prestar péssimos serviços. Isso por quê? Porque os servidores não são vocacionados e não são estimulados. Então, isso é uma coisa que tem que ser repensada, porque nós estamos hoje prestando péssimos serviços públicos em todas as esferas. E nós temos que mudar essa categoria, nós temos que pensar realmente em estimular as carreiras, nós temos que estimular os servidores públicos, porque existe uma população muito carente. Então, tem que ser repensado. Esse é um assunto que precisa ser repensado no Brasil. O artigo 39 da Constituição promoveu, talvez, uma faxina, que era o que se queria, na época da Constituição, criando o servidor estatutário, acabando com o servidor seletista no âmbito do Serviço Público Federal, mas eu acho que criou um grande desestímulo também. Então, nós vamos ter que repensar o artigo 39, e eu já tenho dado sugestões a alguns parlamentares no sentido de alterar e retornar a possibilidade de contratação pela CLT, porque aí você vai ter possibilidades de incentivar melhor esses servidores através de gratificações pela excelência na prestação do serviço, o que você não pode fazer hoje no serviço público estatutário, porque você tem que dar a mesma regra para todos. Então, nós temos que pensar novamente. E a Constituição cometeu um outro grave erro com o país quando acabou com o serviço seletista. Acabou com a única poupança que nós tínhamos no país, que era o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Então, nós temos que repensar essa forma e dar uma visão para o servidor, voltar a ter carreira. Ele tem que entrar no menor nível e, ao longo de 30 anos, 35 anos, ele tem que ascender ao posto superior. Isso tem que ser pensado novamente.
Quando você fala, governador, sobre a situação do serviço público, do servir ao próximo, esta essência da atividade, nós voltamos agora para a área jurídica e voltamos para a OAB. Esta ideia de servir ao próximo, na nossa carreira, isto se dá pela OAB, e de maneira muito efetiva. Como é que, no seu caso, se aproximou da ordem? Alguém lhe convidou? Foi iniciativa própria? Como é que começa esse namoro com a OAB? Situação engraçada essa. Eu já estava numa situação dentro da advocacia financeiramente tranquilo. Não estava no auge, não, mas já estava bem. E aí eu resolvi estudar, o que era muito difícil naquela época, porque os cursos de pós-graduação aqui em Brasília eram quase que inexistentes. E o professor Petrônio abriu uma bela pós-graduação de processo civil no antigo IBEP. E lá eu conheci diversos professores de altíssimo nível, os melhores, Ada Pellegrini, os melhores professores. Professora Ada, querida. Os melhores professores de processo civil. Lá eu fiz minha pós-graduação de processo civil. Um determinado dia surge um furacão. Stefânia Viveiros, dando aula, aos 32 anos de idade, e logo após o término do curso, ela se candidata à presidência da ordem. E aí alguém chegou para ela e disse assim, olha, você não pode perder aquele rapaz ali, você tem que chamar ele para ser conselheiro. Ela é que me chamou e me convidou a ser conselheiro. Ela e um conselheiro que eu tenho um carinho enorme, que chama-se João Maria de Souza, que à época foi candidato a diretor na chapa com ela. E eu, chegando lá, eu participei das 3 primeiras reuniões no comitê dela, que era ali no Pátio Brasil, em 2 salas que o João Maria arrumou emprestado, e as 2 primeiras reuniões eram uma bagunça a campanha. Aí eu digo, olha, vocês não vão conseguir fazer uma campanha bem feita se não tiver organização. Tem a turma que vai cuidar do financeiro, a outra turma vai cuidar do marketing, e essa moça linda, ela só precisa ir para a rua e pedir voto, que aí deu certo. Esqueçam de trazer problema para ela. E assim ela saiu de 4º lugar numa eleição que ninguém diria que ela ganhava, e ganhou a eleição na época de forma surpreendente. E mulher, mulher, foi uma das primeiras mulheres a presidir a OAB no Brasil, em Brasília a primeira. E aquilo me encantou, a campanha. Depois ela foi e me colocou na comissão de prerrogativas, e eu me recordo até hoje, o primeiro congresso de prerrogativas, que foi feito em Curitiba, e você lá discursando como presidente, que me encantou muito. Foi a primeira vez que eu fui a Curitiba e comecei a viver no campo das prerrogativas. Depois fui reeleito conselheiro, me tornei vice-presidente com afastamento do Thompson, de saudosa memória, um grande amigo que eu tenho, e sempre trabalhando com prerrogativas. Enquanto vice-presidente, eu fui convidado pelo nosso querido Toron para ser secretário-geral da Comissão de Prerrogativa Nacional. E nós enfrentamos, na época, aquilo que pensávamos que seria o pior período da advocacia. Foi na época daquela Operação Furacão, onde nós tínhamos colegas presos, escritórios invadidos, e redigimos, em conjunto, dentro da Comissão de Prerrogativas, o projeto de lei da inviolabilidade dos escritórios. Quando nós aprovamos, na época, o saudoso Márcio Tomás Baixo estava no Ministério da Justiça, nós dissemos os problemas da advocacia estão resolvidos. Daqui para frente, nós teremos a garantia do exercício profissional. Eis que surge a Lava Jato. E aí, todos os males, novamente, das violações passam a ocorrer, vêm as delações premiadas, que se tornaram um verdadeiro exercício de fantasia, tem propiciado, sim, alguns benefícios, mas a grande maioria vazias, e a advocacia está aí de mãos atadas diante de um judiciário, salvo essa última decisão do STJ, que tem se acovardado. Então, eu vivi uma vida defendendo prerrogativas de advogados da OAB, e fiz isso com muita galhardia, com muito trabalho, e me recordo agora, inclusive, uma cena interessante do nosso amigo Toron. Eu nunca tinha visto Toron na minha vida. Nunca tinha visto. César Brito, eleito presidente do Conselho Federal, Toron, secretário adjunto e presidente da Comissão de Prerrogativas. E Toron me convida para ir para a secretaria, e eu tomei um susto quando recebi o telefone. Não foi pedido de ninguém, nem de Stefânia, nem de ninguém. Ele disse assim, olha, eu li um habeas corpus que você protocolou no Supremo Tribunal Federal, e para mim foi a peça mais bela que eu já vi na minha vida. Eu digo, olha, eu quero avisar você que não fui eu que redigi, mas eu fui lá defender a peça, fiz os acertos, e fiz em nome da Comissão de Prerrogativas da OABDF, e foi a primeira decisão que permitiu que os advogados falassem na CPI.
Importantíssimo. E ele publicou essa decisão do Celso de Mello no livro dele e publicou trechos da petição. Então, ele me convidou, não por ser meu amigo, não por nada, ele convidou por conta de uma petição e de uma decisão judicial, que possibilitou a advocacia de todos os servidores junto às CPIs, que naquela época eram muito frequentes. Isso me deixou muito feliz, né? Você ser reconhecido pelo trabalho e não pela amizade. Eu me lembro, inclusive, que nessa oportunidade, que eu estava na presidência em São Paulo, da OAB, o nosso colega Podival, Roberto Podival, foi desagravado pela ordem por conta de um constrangimento sofrido numa CPI onde ele acompanhava um determinado cliente. E teve uma outra cena muito interessante, aí já com o Toron de uma inteligência fenomenal, e um grande advogado criminalista, assim como você, e como outros que São Paulo tem, o Podival é um deles, que eu tenho o prazer de compartilhar o convívio. Dentro da Operação Furacão, eu me lembro que o ministro César Peluso determinou a abertura de um inquérito policial contra os advogados pelo vazamento de decisões que tinham saído à noite no Fantástico. Quer dizer, os advogados não tinham tido acesso ainda. E, inclusive, eu tinha feito uma petição para que os advogados tivessem acesso ao processo. E nós impetramos um habeas corpus contra o ato do ministro César Peluso e o ministro Marco Aurélio, que é um magistrado dos mais perfeitos, sem querer criticar qualquer um outro do Supremo Tribunal Federal, mas foi a primeira vez que se teve uma liminar em habeas corpus deferida contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E a saída foi maravilhosa desse habeas corpus. O Supremo decidiu que não cabia habeas corpus contra ato de ministro da Corte, mas deferia de ofício. De ofício. Foi uma decisão maravilhosa do Supremo Tribunal Federal e foi uma das tentações mais belas que eu vi, foi a de Toron na tribuna, defendendo, em nome do Conselho Federal da Ordem, a liberdade dos profissionais do direito. É um grande advogado, um querido colega, mas, efetivamente, quando você tem essa plena atividade na OAB, meu caro Ibanez, e depois é guindado a essa condição de atividade política partidária como candidato ao governo do Distrito Federal, eu acho que você sente vivamente aquela expressão de Calamandrei, o domo della estrada, o homem da rua. Diferente da atividade da nossa OAB, que tem que ter sensibilidade para a população em geral, mas a atividade político-partidária e uma candidatura, aí não é só a sensibilidade, é o contato direto com a população. Como é que foi essa experiência? Olha, eu sou uma pessoa muito simples, entendeu? Eu venho, como eu falei, morei no interior do Piauí, tinha contato com as pessoas e me afastei desse contato em decorrência da advocacia e da atividade profissional. A minha experiência como presidente da Ordem, eu nunca fui um presidente parado. Eu sempre trazia os problemas da cidade para perto de mim e tentava dar encaminhamento a soluções. Sim. Das mais diversas áreas, saúde, educação, segurança, todo lugar que tinha um problema eu ia lá e me metia para tentar resolver. Então, além da defesa dos advogados, eu promovia esse relacionamento constante. Cidadania. Isso Defesa me deu da cidadania. essa vontade. Só que eu aguardei um pouco, eu achava que a cidade poderia produzir outros nomes para a política. Nomes novos, nomes que viessem a representar, e eu passei a acompanhar a cena política com mais carinho. E eu utilizava uma frase sempre dos que eu não ia deixar a Brasília perder para o WO, que ia ter um competidor. E fiquei esperando a cena política, os nomes da cidade aparecerem, e terminou que, no final, os nomes que apareceram eram os mesmos de sempre. E aí eu e mais 3 amigos, o Paulo Pestana, que é nosso jornalista, o Wellington, o Marcelo Piauí, que hoje é nosso subsecretário da Casa Civil, começamos a discutir essa cena política da cidade e, em determinado momento, eu disse, eu quero saber de onde eu vou ser candidato. Aí a turma olhava e disse assim, isso é maluquice. Aí teve um nome que surgiu aqui que talvez me representasse, que seria o nome do Jofrão Frejá, um senhor de 80 e poucos anos, mas uma pessoa de extrema honestidade, um piauiense também, e uma pessoa que dá gosto de se conversar, de se ter próximo. Então, quando o Jofrão se colocou como candidato, eu disse, não, Jofrão, eu não serei candidato, você me representa. Eu não estou nisso aqui por vontade pessoal, eu quero que a cidade saia do buraco que ela entrou nos últimos 10 anos, pelo menos. Na última hora, o Jofrão desiste. Eu estava na Rússia com o meu filho, João Pedro,
E eu virei para o meu filho, eu abri a notícia, os meus jornalistas, o pessoal meu de imprensa mandou. Aí eu virei para o meu filho e disse, filho, vamos arrumar as malas, vamos voltar para o Brasil, porque eu vou ser candidato a governador. Ele botou a mão na minha testa e disse assim, a derrota do Brasil fez o senhor ficar doente. E eu voltei, passei por Lisboa, que eu estava concluindo meu mestrado, eu tentei antecipar a pré-tese ali com o meu orientador, e no voo de volta eu encontro com o ministro Toffoli. Quando o ministro Toffoli olha para mim e disse assim, realmente Brasília está perdida. O mundo pegando fogo, isso é aqui dentro do voo. Eu digo, calma, ministro, estou voltando para resolver. Isso no dia 25 de julho de 2018. E no dia 5 eu me tornei candidato pelo MDB. 5 de agosto foi a nossa convenção. E eu saí de mero 0,7% e chegamos a 70% no segundo turno. Isto foi um fenômeno. Agora, o fenômeno não fui eu. O fenômeno foram as pessoas que queriam mudança. A grande maioria dos eleitores, uma parte votou pelo encantamento, realmente o dom da palavra, o dom da honestidade, o dom de uma história de vida, de trabalho. Isso realmente encantou as pessoas. E isso não foi obra de marketing, isso foi uma obra da vida. Agora, a grande parte das pessoas queriam realmente votar em algo que fosse diferente. Então, essa foi uma vitória da cidadania, das pessoas do Distrito Federal. Eu não sei se eu terei um novo desempenho eleitoral como esse nas próximas eleições, mas eu quero dizer que essa eleição colocou o povo novamente no poder. E eu tenho trabalhado esses 4 meses e meio exatamente para voltar esse poder para as mãos do povo. E em algumas coisas eu tenho sido até mal compreendido. E eu coloco algumas, por exemplo, a extinção de algumas entidades que foram criadas aqui, que vieram para prejudicar as pessoas. Você tem um tal de um DF-Trans que só serve para prejudicar. Você tem a questão hospitalar, onde você tem um poderio enorme, que tenta atravancar soluções. Então, nós vamos ter que mover muitas pedras que estão aí colocadas há muitos anos. E isso tudo pela força, para devolver o público para o público. Então, eu estou convencido de que esse fenômeno eleitoral é o fenômeno da população que quer mudanças. E mudança não se faz assim rápido, eu deixo bem claro isso. Por exemplo, nós fizemos uma medida de bastante coragem no início do ano, assumindo um projeto que era do governo anterior, que era o Instituto Hospital de Base, e eu dizia que ia acabar na campanha. Quando eu ganhei as eleições, que eu fui conhecer, porque o governador não sabia explicar o que era, eu vi que era um bom projeto que precisava ser aperfeiçoado, dando mais transparência e dando mais agilidade. Isso nós colocamos dentro do projeto de lei, foi aprovado. Então, com isso, eu assumi 6 UPAs, vamos construir mais 6 agora, unidades de pronto atendimento, e estamos terminando a reforma de um dos maiores hospitais da cidade em 4 meses. E estamos contratando agora 3.000 servidores para a saúde, pela CLT, todos seletistas. Então, vai ser a maior contratação de profissionais da saúde da história do Distrito Federal. Agora, para isso, você tem que empreender mudanças. E essa mudança só se faz quando você tem o povo ao seu lado. E digo mais, se me permite, não é só o povo que está lá, é a advocacia. Trata-se, doutor Ibanez, de um brilhante advogado, um brilhante líder da nossa OAB, que bem representa a nossa classe numa posição de poder, como governador do Distrito Federal, mostrando aos nossos colegas de todo o Brasil que a advocacia precisa ocupar esses espaços de poder. Para a defesa, não é da nossa classe, não, é mais do que isso, para a defesa da cidadania, porque os advogados estão vocacionados para isso. E, sem dúvida, eu encontrei um apoio muito grande, aí não teve oposição. Todos os lados aqui, todos os advogados do Distrito Federal me apoiaram, e eu agradeço muito o apoio que eu recebi da minha categoria como um todo. Mas eu escutei uma frase de um político já tradicional, que eu não quero citar, ele vai saber de quem eu estou falando. Ele diz assim, Ibanez, eu sabia que você era inteligente, eu não sabia que você era carismático. Eu vi a maneira como você abraçou as pessoas nas ruas e eu senti um carinho tão grande. E todos os lugares que eu vou, ontem, por exemplo, eu estava numa reunião na SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento Centro-Oeste. Quando eu estou saindo, tinha uma senhorinha que disse assim, governador, o senhor está bem? Eu digo, estou. Olha, o sonho da minha vida é lhe dar um abraço. Eu sempre vejo o senhor na televisão abraçando as pessoas e o meu sonho é receber esse abraço. Olha, não tem nada mais confortável, não tem salário no mundo que pague isso. E aí, sabe o que eu fiz quando eu fui para o governo, Dulce? Eu abri mão do meu salário, eu dou o meu salário para uma instituição de caridade, para manter a mesma lógica nossa da ordem. A lógica nossa da ordem é servir.
E eu acho que é para isso que você tem que governar. Governar só serve pela arte de transformar a vida das pessoas. Às vezes me perguntam, e fizeram essa pergunta esses dias, você está arrependido de ser governador? Eu disse, não. Nada mais encantador do que o poder da caneta, que é o poder da transformação. E é esse poder que nós temos que exercer com muito carinho, sempre pensando no mais pobre, naqueles que realmente precisam. Muito bem. Que delícia esse programa, mas lamentavelmente nós estamos nos avizinhando do finalzinho. Temos 2 minutinhos para fazer aquele bate-bola, ping-pong, tirando a beca, como nós denominamos aqui. Doutor Ibanez, tem um time do coração? Flamengo. Sabe cozinhar? Muito. Toca algum instrumento? Não, instrumento, meu avô dizia que o único instrumento de corda que a gente tocava lá era jumento. E tem algum gênero musical que mais lhe agrade? Gosta de música? Eu adoro música de todos os estilos. Aí eu sou bastante liberal. Eu ouço música desde o forró lá do interior do Piauí até a música clássica, todos eu gosto. Um livro que mereça registro? Olha, eu gosto muito de biografias. E para mim, um dos maiores políticos da história do Brasil foi Getúlio Vargas. Ele promoveu a grande transformação desse país. Então, tudo que se escreve a respeito de Getúlio Vargas eu leio, porque eu acho que ali sim nós temos um exemplo de homem público. Nesse último segundo, um recado para os jovens brasileiros, governador. Olha, para todos os jovens brasileiros e aos jovens advogados, nós vivemos aí um período de muita dificuldade, principalmente no que diz respeito ao emprego. Mas não percam a esperança. Esse país vai voltar a crescer, nós vamos nos desenvolver e vocês vão cumprir a missão suas perante esse país, trabalhando com honestidade. É ter paciência que a coisa vai melhorar. Excelente. Hoje, mais uma vez, o Datavênia recebe uma figura que serve de exemplo. Trata-se deste advogado que hoje é governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Agradeço a presença do amigo e convido você para que esteja conosco no nosso próximo Datavênia, conversando sobre esse universo da justiça, do direito e da cidadania. Até lá!